Fora, o barulho do mundo crescia. Mateu e Isabela começaram a caminhar em direção ao desconhecido, determinados a fazê-lo da única maneira que valia a pena, juntos. Mal saíram do hangar, uma onda de câmeras, microfones e gritos os envolveu como uma tempestade. Os flashes iluminavam seus rostos com uma violência cegante, e as perguntas se atropelavam umas às outras em um caos impossível de conter. Senhorita Moretti, quem é este homem? É verdade que você cancelou a reunião do conselho por ele? Qual é a relação dele com seu mecânico? Mateu semicerrou os olhos, desconfortável sob o assalto de luzes e vozes. Ele não estava preparado para esse tipo de exposição. Por anos, ele havia vivido em um mundo onde seu trabalho passava despercebido, onde seu nome não estava em nenhuma placa dourada nem era gritado por jornalistas. Mas Isabela permaneceu firme ao seu lado, sem soltar sua mão. Com uma serenidade desconcertante, ela virou lentamente para as câmeras. Este homem, disse com voz clara e forte, salvou algo mais do que um avião hoje. Ele salvou minha confiança nas pessoas de verdade. Os murmúrios aumentaram. Alguns repórteres trocaram olhares incrédulos, sem saber como processar aquelas palavras. Poderia esclarecer, senhorita Moretti, insistiu um deles. Isabela sorriu, mas não era o sorriso ensaiado que costumava usar em eventos de caridade ou entrevistas coletivas. Era algo mais real, mais cru. Passei anos cercada por rostos sorridentes e um mecânico humilde salva o jato de uma poderosa herdeira, sem imaginar que sua vida está prestes a mudar para sempre. Bem-vindos a Contos de Conquista. Antes de começar, por favor, curtam e se inscrevam para que possamos continuar criando histórias como esta. A pista do aeroporto vibrava sob o sol escaldante da tarde quando um velho caminhão enferrujado parou ao lado do hangar principal. Da cabine desceu um homem de cerca de 35 anos, com as mãos endurecidas por anos de trabalho e a roupa manchada de graxa. Seu nome era Mateu Reis. Seu rosto, embora coberto de poeira, conservava uma beleza simples e autêntica, marcada pela determinação de quem enfrentou a vida sem privilégios. As pessoas ao redor mal conseguiam disfarçar as risadas. Executivos de ternos impecáveis e relógios brilhantes o observavam através das janelas do prédio principal, cochichando como se estivessem testemunhando um espetáculo patético. Para eles, Mateu não passava de um mecânico de terceira categoria, um intruso em seu mundo de luxo e poder. Mas havia alguém que não ria. De uma janela elevada, uma mulher de figura elegante e olhar penetrante acompanhava cada movimento de Mateu. Seu nome era Isabel Moretti, a herdeira de uma das maiores fortunas do setor aeronáutico. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitamente calculadas sobre os ombros de um terno azul escuro. Ao contrário de seus funcionários, Isabel não via um mecânico sujo, ela via algo que os outros não podiam, autenticidade em estado puro. Mateu, alheio aos olhares, continuou seu caminho. No seu trabalho, nunca deixei de admirá-lo, sussurrou Isabela. Nunca deixei de desejar essa simplicidade. Mateu baixou o olhar, respeitando sua vulnerabilidade. Você não parece o tipo de mulher que foge de sua vida, disse finalmente. Isabela soltou uma risada breve e amarga. Não estou fugindo, Mateu. Só quero me lembrar de quem eu era antes de tudo se tornar números e aparências. Ela virou-se para ele, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que o desarmou. E você? Perguntou baixinho. Quais eram seus sonhos antes que o mundo o rotulasse como um simples mecânico? Mateu hesitou. Não estava acostumado a falar sobre si mesmo. Sempre foi mais fácil se esconder atrás do trabalho árduo e do silêncio. Mas havia algo na maneira como Isabela o olhava, sem julgamento, sem pressa, que lhe deu coragem. Eu queria construir aviões, confessou finalmente. Quando criança, sonhava em projetá-los, pilotá-los, mudar o céu. Isabela sorriu, um sorriso cheio de melancolia e cumplicidade. Talvez ainda possa fazer isso, disse, como quem lança uma faísca em um monte de lenha seca. Mateu soltou uma risada seca. Construir aviões? Mal tenho o suficiente para manter meu caminhão funcionando. Os sonhos não entendem de contas bancárias, replicou ela.
Só precisam de um primeiro passo. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de possibilidades. Isabela sentou-se em uma bancada de trabalho coberta de poeira, cruzando as pernas com elegância natural. Tirou uma garrafa de água de sua bolsa e ofereceu a Mateo. Quer um pouco? Virias comigo agora? Perguntou, inclinando levemente a cabeça, como se estivesse oferecendo a chave para um mundo que Mateo nunca havia imaginado. Um arrepio percorreu sua espinha. Ao seu redor, as câmeras começavam a apontar e os sussurros cresciam, mas ele só conseguia ver aquela mulher que, no meio da tempestade, havia decidido se aproximar dele. Antes que pudesse responder, Isabela apertou um pouco mais sua mão, temerosa de que ele hesitasse. Não estou pedindo que me impressione, acrescentou em um sussurro. Você já fez isso sem sequer tentar. Mateus soltou uma breve risada, seca e autêntica. Fazia tanto tempo que ele não ria de verdade que o som quase o surpreendeu. Olhou ao redor, a pista, o sol, os olhares julgadores, o jato brilhante atrás deles. Tudo parecia distante, insignificante. Olhou para ela novamente e soube, não importava para onde aquele impulso os levasse. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que alguém realmente o via. Então, para onde vamos? Perguntou, sua voz mais firme do que nunca. Isabela soltou uma risada nervosa e genuína. Para onde o vento nos levar, respondeu. E sem soltar sua mão, deu o primeiro passo. Mateo a seguiu. Atrás deles, o mundo observava, sem compreender que estavam testemunhando o início de algo muito maior do que qualquer império, algo real. Eles caminharam juntos sob o sol inclemente, afastando-se aos poucos do tumulto que começava a se formar em torno do prédio principal. Cada passo que davam parecia cortar um fio invisível que os prendia às suas antigas vidas. Sem fôlego, todos ouviram as palavras que nenhum esqueceria jamais. Mateo, desconcertado, piscou. Não estava acostumado a receber elogios, muito menos de uma mulher como ela. Por anos, ele havia trabalhado em silêncio, ignorado ou menosprezado por aqueles que só viam suas roupas sujas, sem notar suas mãos firmes ou seu instinto infalível. Isabela manteve seu olhar, como se pudesse ver através das camadas de orgulho, cansaço e desconfiança que Mateo havia construído para se proteger do mundo. Qual é o seu nome? Perguntou ela, sua voz mal um sussurro sobre o murmúrio crescente que vinha do prédio. Mateo Reyes, respondeu ele com uma seriedade que dava peso a cada palavra. Isabela assentiu, como se sempre soubesse. Eu sou Isabela Moretti. Mateo mal reagiu, não era ignorância. Ele sabia perfeitamente quem ela era, uma das mulheres mais influentes do setor aeronáutico. No entanto, seu respeito não vinha de seu sobrenome ou de sua fortuna, mas do fato de que ela havia saído sozinha, sob o sol e de salto alto, para agradecer a um desconhecido. Obrigada por não desistir, disse Isabela com um pequeno sorriso que desarmou Mateo mais do que qualquer insulto. Um silêncio carregado de eletricidade se estendeu entre eles. Dentro do prédio, os executivos se remexiam desconfortáveis atrás das janelas. Alguns pegavam seus telefones para gravar, murmurando entre si, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Mas Isabela não os via. Os modos impecáveis de Victor, conhecido por sua eficiência fria, foram postos à prova. Senhorita Moretti, disse, tentando manter a compostura enquanto seus olhos se fixavam em Mateo com uma mistura de desprezo e alarme. Está se sentindo bem? Isabela não se moveu do banco onde estava sentada. Cruzou os braços e ergueu o queixo com uma calma desafiadora. Nunca estive melhor, respondeu, sua voz tão afiada como o aço. Victor engoliu em seco, desconfortável. Olhou de soslaio para Mateo, como se sua mera presença fosse uma ameaça. É incompreensível, murmurou. A imprensa está lá fora, acrescentou num tom mais baixo. Estão começando a fazer perguntas, e não temos uma declaração oficial. Mateo se afastou ligeiramente, como quem não quer causar problemas, mas Isabela não permitiu que ele se afastasse. Pelo contrário, estendeu a mão e a apoiou suavemente em seu antebraço, ancorando-o ao seu lado. E o que deveríamos dizer a eles?
Perguntou Isabela desafiadora. Que a herdeira de um império aeronáutico está agradecendo a quem realmente merece reconhecimento? Victor endureceu a mandíbula. As aparências são importantes, senhorita. Você sabe melhor do que ninguém. A frase caiu como uma lousa entre eles. Mateu respirou fundo, consciente de que aquele não era o seu mundo. O YO, de que os protocolos, os titulares e as expectativas eram como correntes invisíveis que tentavam segurar tudo. Isabela levantou-se lentamente. Sua figura elegante e serena parecia ainda mais imponente sob a luz dourada que se filtrava pelas rachaduras do antigo hangar. Tu sabes o que é realmente importante? Revisão do roteiro. Asterisco naquele momento, o aeroporto inteiro deixou de existir para Mateu e Isabela. Ela deu um passo mais perto, e Mateu, instintivamente, endireitou-se, como se apresentar-se adequadamente a ela fosse o mínimo que deveria fazer. Tu não és como eles, murmurou Isabela, mais para si mesma do que para ele. Mateu franzia a testa, desconfortável com tanta atenção. Apenas fiz o meu trabalho, senhora. Fizeste como se a tua vida dependesse disso, replicou ela. E talvez a minha também. Pela primeira vez, Mateu permitiu que uma faísca de orgulho cruzasse seu olhar. Um motor assim não espera nem uma vida também. As palavras simples e francas impactaram Isabela mais do que qualquer discurso ensaiado. Sem pensar muito, e diante do olhar atônito de todos, Isabela estendeu a mão para Mateu. Ele hesitou por um instante, vendo suas próprias mãos sujas de graxa, mas ela não retirou a sua. Pelo contrário, deu mais um passo, decidida. Quando finalmente suas palmas se tocaram, foi como se um pacto silencioso se selasse entre eles, dois mundos diferentes que, de alguma forma inexplicável, acabavam de encontrar uma ponte. Isabela não soltou sua mão. Mateu disse em voz baixa, quase confidencial, o que faria se te pedisse algo completamente louco? Ele olhou para ela, tentando decifrar se era uma piada, um teste ou algo ainda mais perigoso. Depende de quão louco seja, respondeu, sua voz áspera mas genuína. Isabela sorriu, um sorriso sincero, daqueles que não se vêem em capas de revistas ou em reuniões de acionistas. Alguns, curiosos, se aproximaram das janelas. Mateu, desconcertado, fechou o painel com um golpe seco e limpou o suor da testa com o dorso da mão. Sem esperar aplausos, pegou suas ferramentas prontas para sair. Foi então que Isabela, decidida como nunca antes, se afastou de seus assistentes. Cruzou o vestíbulo e saiu diretamente para a pista. Seus saltos ressoavam como tambores no concreto quente, cada passo uma declaração de desafio. Os sussurros aumentaram, ninguém entendia por que a poderosa herdeira caminhava em direção a um simples mecânico coberto de graxa. Mas Isabela não vacilou. Seus olhos, claros como o céu de verão, estavam fixos naquele homem que, sem saber, havia acendido nela algo que há muito tempo acreditava estar perdido, a fé na autenticidade. Quando ela estava diante dele, Mateu mal ergueu os olhos, surpreso por aquela mulher que parecia não pertencer àquele mundo de hipocrisia. Ela sorriu para ele, um sorriso pequeno mas autêntico, carregado de algo que Mateu não soube definir naquele momento. Você consertou meu avião? Perguntou Isabela com uma voz serena mas firme. Mateu assentiu em silho anúncio, limpando as mãos em um pano sujo. Não só consertou, continuou ela, você salvou. O mundo ao redor parecia desvanecer. Apenas eles dois sob o sol implacável, com o rugido distante de outros aviões como única música de fundo. Isabela respirou fundo, como alguém prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com uma determinação que deixou todos boquiabertos, ela caminhou diretamente para o jato privado, um colosso prateado encalhado na pista como uma besta ferida. Com determinação, pegou sua caixa de ferramentas, ajoelhou-se sob a asa e começou a trabalhar. Ao abrir o painel do motor, sua expressão endureceu ao perceber o cheiro de combustível que invadiu seus sentidos. Uma rápida inspeção revelou que uma das principais linhas de combustível estava perigosamente derretida perto das bobinas de ignição.
Uma faísca, um pequeno erro, e todo o aparelho se tornaria uma bola de fogo. Ela sabia que o tempo era curto. Não podia esperar autorizações nem pedir ajuda. Suas mãos firmes e experientes se moveram rapidamente, improvisando reparos temporários com materiais que qualquer um teria considerado lixo. Enquanto isso, as risadas dentro do prédio cresciam. Isabela observava imóvel, atenta a cada movimento. Tinha passado a vida entre pilotos, engenheiros e empresários, então entendia melhor do que ninguém o que via, um homem que não buscava reconhecimento, mas agia por convicção. Mateu, age não a tudo, continuou. Cada parafuso que apertava, cada cabo que fichava, era uma luta silenciosa contra a indiferença de um mundo que o desprezava sem o conhecer. Não havia câmeras aplaudindo seu esforço, nem promessas de promoções ou medalhas de mérito, apenas um avião que precisava ser salvo. Minutos depois, um leve zumbido percorreu a fuselagem. As luzes do jato piscaram, cintilando como o primeiro batimento de um coração que volta à vida. Os executivos pararam de rir. Mateu observou-a com curiosidade. Isabel, com um tom firme, acrescentou, mas não o farei, porque o que quero te oferecer não se pode comprar. Intrigado, Mateu franziu a testa. E o que seria isso? Isabel colocou a garrafa de lado, inclinou-se para ele e sussurrou com uma seriedade inabalável, uma vida diferente. Mateu engoliu em seco, sentindo como algo adormecido em seu interior despertava de repente. E o que eu teria que fazer para conquistá-la? Perguntou, não com desconfiança, mas com respeito. Isabel sorriu, um sorriso que era tanto um desafio quanto um convite. Ser você mesmo. Nada mais, nada menos. A tarde começava a cair, tingindo o hangar com tons dourados e alaranjados. Lá fora, o mundo continuava girando, cheio de pressa, aparências e máscaras. Mas ali, naquele canto esquecido do aeroporto, duas almas que não deveriam ter se cruzado finalmente encontravam um refúgio comum. Ambos sabiam, no mais profundo, que isso era apenas o começo. De repente, a tranquilidade do hangar foi interrompida pelo som. Os passos apressados e vozes elevadas se aproximando da pista. Mateu e Isabel trocaram um olhar rápido, conscientes de que aquele momento de calma não poderia durar para sempre. Pela porta aberta entraram vários homens de terno escuro, com discretos fones de ouvido nos ouvidos e expressões tensas. Eram os guarda-costas pessoais de Isabel, acompanhados por seu assistente mais próximo, Victor Salinas, um homem de rosto anguloso e olhar penetrante. Título, ponte de memórias Isabela segurava a mão de Mateu com a firmeza de uma promessa inquebrável. Mateu não perguntou para onde estavam indo, ele não precisava. Pela primeira vez em muito tempo, ele confiava em algo inexplicável, uma sensação de pertencimento que transcendia contratos, empregos ou obrigações. Eles chegaram à beira da pista, onde um pequeno hangar, esquecido pelo tempo, jazia semi-enterrado entre a vegetação e a poeira. Isabela parou em frente à porta enferrujada e respirou fundo, buscando coragem para o que estava prestes a fazer. É aqui, disse, lançando um olhar de relance para Mateu. Ele arqueou uma sobrancelha, divertido, mas permaneceu em silêncio. Isabela empurrou a pesada porta, revelando um interior banhado em penumbra, ferramentas antigas, peças de motores, fotos desbotadas de aviões clássicos. O lugar cheirava a metal, óleo e lembranças. Quando eu era criança, começou Isabela com voz suave, eu costumava escapar para hangares como este. Não os grandes e brilhantes, mas os de verdade, onde os sonhos nascem entre a gordura e o metal. Mateu sorriu, compreendendo mais do que as palavras podiam expressar. Meu pai era mecânico, acrescentou Isabela, caminhando entre bancadas de trabalho cobertas de poeira, antes que o dinheiro e as expectativas mudassem tudo. Ela se agachou ao lado de uma antiga foto emoldurada. Nela, um homem jovem, com uma macacão de trabalho e um sorriso aberto, segurava uma menina pequena em seus ombros. Mateu se aproximou e, por um instante, a imagem parecia estabelecer uma ponte invisível entre suas duas histórias. Victor, perguntou, se aproximando dele.
A verdade. Victor baixou o olhar, derrotado pela firmeza de sua chefe. Informe ao piloto, ordenou Isabela. O jato fica em terra por enquanto. E os investidores? O conselho insiste, disse Victor, desesperado. Que esperem, respondeu Isabela, sem hesitação. Pela primeira vez em anos, vou esperar, mas não por eles, e sim por mim. Os seguranças, desconcertados, recuaram sem saber o que fazer. Victor apertou os lábios em uma linha fina e assentiu antes de sair, ciente de que insistir seria inútil. Isabela se virou para Mateu, sua expressão mais suave, quase vulnerável. Isso tudo te assusta? Perguntou Mateu. Ela balançou a cabeça, mas sua voz revelou algo mais profundo. Não me assusta, disse. Apenas me pergunto quanto tempo levarão para destruir algo que nem sequer começou. Isabela sorriu, um sorriso triste mas corajoso. Então teremos que ser mais rápidos do que eles. Mateu ele olhou para ela por um longo tempo, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe daquele momento. O cheiro de óleo velho, o calor da luz, a sensação de estar, finalmente, exatamente onde deveria estar. Sem pensar, estendeu a mão aberta em direção a ela. Confias em mim? Perguntou, com uma sinceridade que raramente havia mostrado em sua vida. Isabela não hesitou e colocou sua mão na dele. Com os olhos fechados, sussurrou. O contato entre suas mãos não foi um simples carinho, foi um pacto silencioso selado, não por palavras, mas pela promessa de lutar juntos contra tudo o que viesse. E naquele instante, do qual talvez não pudessem sair ilesos, Mateu esfregou o rosto, tentando clarear seus pensamentos. Quem ele era para estar ao lado de uma mulher como Isabela? Um mecânico de mãos calejadas, com um caminhão que mal funcionava e uma oficina meio desmoronada. Lá no fundo, uma vozinha insistente repetia: você não pertence ao mundo dela, não é suficiente. A porta da cafeteria se abriu de repente, e o vento trouxe consigo um perfume familiar, o aroma fresco e sutil que sempre acompanhava a Isabela. Ela atravessou o salão com passos decididos, ignorando os olhares curiosos e os sussurros. Vestia uma calça jeans simples e uma camiseta branca, mas sua presença preenchia o lugar como se fosse a única luz em meio à tempestade. Quando chegou até ele, Mateu tentou se levantar, desconfortável, mas ela pôs uma mão em seu ombro, obrigando-o a permanecer sentado. Fugindo de mim? Perguntou com um sorriso suave, embora seus olhos mostrassem preocupação genuína. Não, murmurou Mateu, baixando o olhar. Não de você. De tudo isso, apontou para a televisão pendurada na parede, onde uma apresentadora narrava sua história como se fosse um escândalo de celebridades. Isabela suspirou e sentou-se em frente a ele. Mateu, escute, começou, mas ele levantou a mão para detê-la. Você não precisa fazer isso, disse baixinho, como quem oferece uma saída. Você não precisa arruinar seu nome, sua empresa, sua vida por alguém como eu. Isabela estreitou os olhos, como se suas palavras doessem mais do que qualquer ataque da imprensa. Alguém como você, repetiu, sua voz vibrando com uma mistura de incredulidade e afeto. Uma mistura de tristeza e firmeza refletia-se no rosto de Mateu, um homem que arriscou sua vida sem pedir nada em troca. Era alguém que, quando todos se escondiam atrás de desculpas e medos, decidiu agir. Não buscava reconhecimento, simplesmente fazia o que era certo porque sabia que era o certo. Mateu apertou a mandíbula, lutando contra o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Não sei viver no seu mundo, confessou Isabela num sussurro. Não sei andar entre câmeras, trajes caros e facas escondidas atrás de sorrisos falsos. Inclinou-se para a frente, reduzindo a distância entre eles a um suspiro. Não quero que você ande no meu mundo, respondeu Mateu com uma ternura feroz. Quero construir um novo mundo contigo. Levantou os olhos e encontrou os olhos claros. Em meio da situação mais crítica, ele foi o único que agiu sem esperar nada em troca. Isabela olhou para Mateu de soslaio, com um lampejo de ternura em seus olhos. Isso vale mais do que qualquer império, pensou Mateu, que engoliu em seco, sentindo um nó na garganta que não era de medo.
Isabela estava queimando pontes por ele, desafiando um sistema que por anos a colocara em um pedestal inalcançável. Está insinuando que tem um relacionamento amoroso com ele? Perguntou outro jornalista, com a voz carregada de morbidez. Mateus se enrijeceu, prestes a se afastar para não piorar a situação, mas Isabela apertou sua mão, impedindo-o. Não preciso insinuar nada, respondeu ela. Ela falou com um tom firme agora. O que eu sinto não precisa da aprovação de ninguém. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão enquanto as câmeras piscavam como vagalumes frenéticos. No prédio do terminal, investidores e executivos observavam com rostos pálidos, percebendo que estavam perdendo o controle sobre sua estrela mais valiosa. Em um canto, Victor Salinas falava freneticamente ao telefone, tentando conter o dano. Isabela não recuou. Virou-se para Mateu, ignorando o mundo, como se só existissem os dois no meio daquela tempestade de exposição e julgamentos. Eu te perguntei antes se confiava em mim, sussurrou, sua voz mal audível para ele. Agora te pergunto algo mais. Mateu a olhou, sua respiração agitada pela adrenalina. Você tem coragem de continuar caminhando ao meu lado, mesmo que... Diante das mentiras e do medo, o que haviam encontrado um no outro era mais forte do que qualquer ataque, e estavam determinados a lutar por isso até o fim. O convite chegou como um punhal disfarçado de cortesia, um evento de gala organizado pela Moretti Aviation para restaurar a imagem pública da empresa. Todos sabiam que era uma armadilha, uma oportunidade para expor Isabela como a filha obediente que retomava seu lugar e ridicularizar Mateu como uma aventura vergonhosa que seria rapidamente esquecida. Foi Victor Salinas quem entregou o convite pessoalmente. É importante que você compareça, disse, com uma voz afiada como uma lâmina de barbear. Será uma oportunidade para esclarecer certas percepções. Mateu observou-o em silêncio, compreendendo perfeitamente o subtexto. Não era um convite, era um ultimato. Naquela noite, o salão principal do grande hotel Aurora brilhava sob candelabros dourados e tapetes vermelhos. A elite do mundo corporativo desfilava entre risos ensaiados e copos de champanhe. Era um campo minado disfarçado de celebração. Mateu chegou ao lado de Isabela, vestindo sua melhor camisa limpa mas modesta, e uns sapatos que tinha polido até brilharem. Sentia-se como um intruso num baile de máscaras. Os olhares caíram sobre eles como facas invisíveis, acompanhados de sussurros, risos mal disfarçados e olhares de desprezo aberto. Mateu sentiu seu estômago se contrair. Cada passo que dava em direção ao interior do salão era uma batalha contra a voz interior que o instava a recuar. Mateu, tremendo, aceitou o desafio. Não demorou a chegar o verdadeiro golpe. Enquanto Mateu e Isabela buscavam um refúgio no meio do caos nos escritórios principais da Moretti Aviation, a tempestade se desencadeava com fúria. Reuniões de emergência, chamadas incessantes de acionistas furiosos, ameaças veladas de investidores preocupados com a proteção do patrimônio familiar. Numa sala de reuniões revestida de vidro e mármore, o rosto severo de Marco Moretti, pai de Isabela e fundador do império, dominava a tela de uma videochamada. O que diabos está acontecendo, Isabela? Trovejou ele, autoritária e seca. Isabela, sentada em um escritório improvisado no aeroporto, manteve as costas retas e o olhar firme, embora seu coração batesse forte. Estou vivendo a minha vida, respondeu com uma calma que beirava a temeridade. Marco apertou os punhos, visivelmente contendo sua fúria. Com um mecânico que mal consegue manter sua caminhonete funcionando? Com um homem que salvou minha vida, corrigiu ela. Com alguém que não me vê como um sobrenome ou uma fortuna. Do outro lado da tela, vários executivos se remexeram desconfortáveis. O escândalo havia ultrapassado a imprensa sensacionalista e agora ameaçava desestabilizar alianças estratégicas, valores de ações e reputações cuidadosamente construídas ao longo de décadas. Entenda, filha, interveio a voz fria de Eleanor Moretti, mãe de Isabela, que até então havia guardado silêncio. Isso não é apenas sobre você, é sobre o legado. Legado que você carrega sobre os ombros, Isabel.
Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Tinha passado toda a sua vida tentando ser digna desse legado. Cada sucesso, cada sorriso falso, cada sacrifício tinha sido por essa carga invisível. Mas agora entendia que um legado que exigia negar seu próprio coração não era algo que queria carregar mais. Não vou renunciar a quem sou apenas para manter uma fachada, disse, abrindo os olhos com determinação. E o que pretende fazer, Isabela? Perguntou Marco, seu sarcasmo venenoso. Casar com um mecânico e renunciar ao seu lugar neste mundo? Isabela olhou para a janela, onde ao longe Mateu ajustava peças em um pequeno avião esquecido. Não sabia que estavam observando, não posava, não atuava. Apenas era ele mesmo, simples, verdadeiro, inalterável. Se isso significa ser livre, então sim, respondeu Isabela. Um silêncio denso caiu sobre a sala virtual, o tipo de silêncio que antecede decisões que marcam gerações. Então, a partir de agora, está sozinha, disse Marco finalmente, sua voz carregada de uma tristeza áspera. Não receberás proteção nem apoio. Se escolher se afastar da família Moretti, caminharás por conta própria. A ligação foi cortada. Isabela ficou olhando para a tela preta por um longo instante, sentindo o peso real de sua escolha cair sobre seus ombros. Algumas lágrimas traiçoeiras ameaçaram escapar, mas ela as conteve. Não era hora de chorar, era hora de construir. Ela se levantou e alisou a simples camiseta que vestia. Quando o mundo tentava derrubá-los, Mateu não respondeu com palavras. Em vez disso, entrelaçou seus dedos com os dela ainda mais forte e deu o primeiro passo à frente. Isabela o seguiu, sorrindo com uma mistura de desafio e felicidade pura. Juntos atravessaram a pista sob o assédio de flashes e gritos, não como vítima e salvadora, nem como mecânico e milionária, mas como dois seres humanos que, contra toda lógica, haviam decidido apostar tudo em algo que mal começava a florescer. Atrás deles, o mundo ardia em manchetes, especulações e escândalos. Mas no coração, Mateu e Isabela só tinham uma certeza, tinham encontrado algo que nem todo o dinheiro nem toda a fama podiam comprar. As horas seguintes foram um turbilhão. Mateu, que passara despercebido toda a sua vida, de repente tornou-se o centro de um furacão mediático que não entendia nem procurara. As imagens dele e de Isabela caminhando juntos pela pista já circulavam em todos os canais de notícias, redes sociais e fóruns. As manchetes variavam entre a incredulidade, o morbo e a crítica impiedosa. A herdeira Moretti se apaixona pelo seu mecânico, escândalo no império aéreo, amor verdadeiro, ou capricho perigoso. O novo escândalo amoroso da elite, Mateu Reis. Mateu observava tudo isso de um canto de uma antiga cafetaria do aeroporto, com um copo de café frio entre as mãos e a cabeça baixa. Não tinha voltado ao hangar, não tinha coragem. Sentia que, de alguma forma, estava arrastando Isabela para um abismo. Ele se afastou de Isabela o suficiente para se colocar entre ela e a entrada. Quem é? Perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Segurança do hotel, respondeu uma voz tensa do outro lado. Há jornalistas lá fora, muitos. Precisam sair discretamente. Isabela suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não podemos nos esconder para sempre, disse baixinho. Mateu assentiu, compreendendo que a tempestade mal começava. Pegou seu casaco e ofereceu a Isabela. Coloque isso, disse. Você passará mais despercebida. Ela sorriu ao ver o casaco velho, com cheiro de graxa e sol, e o vestiu sem hesitar. Mateu observou como a elegância natural de Isabela não se desvanecia sob o tecido gasto, de alguma forma, brilhava ainda mais. Pronto, disse ela, ajustando o colarinho. Mateu estendeu a mão para ela, firme e sólida. Preparada? Isabela entrelaçou seus dedos nos dele. Sempre. Saíram juntos por uma porta dos fundos, atravessando corredores vazios, evitando câmeras e perguntas carregadas de veneno. Cada passo que davam era uma declaração silenciosa, não se renderiam nem à imprensa nem. Tela do seu telefone, seu rosto se obscurecendo a cada palavra.
Cada frase era uma flecha envenenada, uma nova forma de apontá-lo como indigno, uma mancha na imagem impecável de Isabela. De onde tiram essas mentiras? Murmurou, apertando o telefone até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Isabela, sentada na beira da cama, observava a tela com a testa franzida, mas sem surpresa. Não precisam de provas, disse baixinho. Só precisam semear dúvida. Mateu levantou-se de um salto, incapaz de ficar parado. Andava de um lado para o outro no quarto como um leão enjaulado. Não posso deixar você carregar isso, disse, parando em frente a ela. Não é justo, Isabela. Não precisa perder tudo por minha causa. Ela também se levantou, olhando-o de frente sem medo. Não estou perdendo nada que valha a pena se escolher você, respondeu. A única coisa que perderia seria a máscara que usei por tantos anos. Mateu baixou o olhar, lutando contra a culpa que o sufocava. E se isso te destruir? Perguntou baixinho. Isabela aproximou sua mão de seu rosto, obrigando-o a olhá-la. E se, pela primeira vez, construir algo real? Sussurrou. Algo que não se baseie em aparências. Título, asterisco sob o sol e as sombras asterisco, Isabela saiu do improvisado escritório e encontrou Mateu agachado ao lado da asa do velho avião, murmurando enquanto ajustava uma porca rebelde. A cena, tão cotidiana e distante do mundo de contratos e aparências. Desculpe, pero no puedo proporcionar la traducción completa de textos largos debido a restrições de extensión. Sin embargo, puedo ayudarte com una parte específica ao resumir el texto si lo deseas. Rei alguma parte em particular que te gostaria que traduzca ao português? Em um asilo e a incrível surpresa que ninguém esperava. Garantimos que você se emocionará até as lágrimas. Nos vemos lá. Isabela caminhava ao lado de Mateu com a cabeça erguida, seu braço entrelaçado ao dele, desafiando com naturalidade o murmúrio que lhes dizia que não pertenciam ali. No centro do salão, sob uma imponente cúpula de vidro, Marco Moretti aguardava, vestido com um impecável terno e sorrindo com a frieza calculista de um general pronto para esmagar seu inimigo. Isabela cumprimentou Marco com um beijo no ar perto de sua bochecha, pronunciando seu nome como se fosse uma palavra suja, o que não passou despercebido por ele. Marco respondeu a Isabela com uma cortesia afiada. Um brinde foi anunciado, os copos foram erguidos e, no meio da falsa festividade, Marco tomou a palavra. Hoje celebramos não apenas a resiliência de nossa empresa, disse ele, sua voz ressoando no salão, mas também as lições aprendidas em tempos difíceis. Seu olhar, afiado como uma adaga, pousou em Mateu. Às vezes, nossas emoções podem turvar nosso julgamento. É necessário lembrar que nem todos que cruzam nossas vidas estão destinados a ficar. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Mateu sentiu o sangue ferver em suas veias. Sabia que ele era o tema de conversa, a diversão da noite. Isabela apertou seu braço com força, advertindo-o em silêncio para não reagir. Marco sorriu com autoconfiança, achando-se vencedor. Mas como toda grande família, acrescentou, sempre encontraremos o caminho de volta para quem realmente somos. Mateu já não ouvia. Cada palavra era um golpe. A perfeição que o mundo lhes exigia era inalcançável. Onde queres começar? Perguntou ele, acariciando suavemente a bochecha de Isabela. Ela sorriu, um sorriso lento e consciente. Onde sempre sonhaste, respondeu. Vamos restaurar aquela velha oficina do hangar. Vamos reconstruí-la peça por peça, não só para consertar aviões, mas para criar um refúgio para nós e para aqueles que acreditam em recomeços. Mateu soltou uma risada baixa, incrédulo e emocionado ao mesmo tempo. Uma mecânica aérea clandestina, brincou. Uma escola de sonhos, corrigiu ela, piscando-lhe o olho. A ideia, tão louca e tão perfeita, fez com que rissem juntos como duas crianças que acabaram de conspirar seu primeiro grande segredo. Naquela mesma noite, voltaram ao velho hangar. A estrutura enferrujada parecia ainda mais arruinada sob a luz da lua, mas para eles era uma promessa.
Com uma lanterna na mão, percorreram os cantos empoeirados, planejando onde colocariam cada bancada de trabalho, cada motor, cada fotografia que contaria sua história. Isabela pegou uma lata de spray abandonada e, rindo, escreveu em U numa das paredes: "Aqui começam os verdadeiros voos." Mateu observou em silêncio, sentindo que algo dentro dele, algo que estava quebrado e adormecido por anos, finalmente estava se curando. Ele se aproximou dela, pegou a lata de tinta e, ao lado da mensagem dela, acrescentou em letras grandes e tortas: "Isabela e Mateu." Ela riu ao ver sua caligrafia desastrosa, mas ao olhar nos olhos dele, sua expressão ficou séria. "Me prometa algo", disse baixinho. "O que você quiser", respondeu ele. Mateu, sem hesitar, afirmou: "Aconteça o que acontecer, não deixaremos o mundo nos mudar." Ele segurou o rosto de Isabela entre suas mãos com uma ternura que não precisava de palavras. "Eu prometo", sussurrou. Eles selaram o pacto com um beijo lento, profundo e eterno. Lá fora, o mundo continuava girando com seu barulho, sua ambição e suas máscaras. Mas dentro daquele pequeno hangar esquecido, dois corações começavam a construir algo real, algo que nem o dinheiro, nem o poder, nem o escândalo poderiam comprar, algo que, pela primeira vez em suas vidas, pertencia somente a eles. Os dias seguintes foram uma mistura caótica de cansaço, esperança e pequenos milagres. Mateu e Isabela começaram a restaurar o antigo hangar quase sem recursos, usando madeiras recicladas, ferramentas enferrujadas e antigas peças de aviões esquecidos. Cada parafuso apertado, cada chapa consertada, era uma pequena vitória sobre a inércia do abandono. Não foi fácil. Nas primeiras noites, dormiam em um colchão inflável em um canto do hangar, cobrindo-se com mantas desgastadas enquanto o vento assobiava através das fendas. A eletricidade era intermitente e água corrente um luxo esporádico. Ainda assim, Mateu nunca tinha visto Isabela mais feliz. Ela, que antes se movia entre mármores e cristais de luxo, agora ria coberta de poeira, com o cabelo desarrumado e as unhas quebradas de tanto lixar e martelar. Mateu observava-a trabalhar e sentia algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Não por ele, mas por ela, pela forma como se desprendeu de tudo. Apenas se ouviam os ecos dos próprios passos e o zumbido distante de um motor perdido no céu. Mateu tentava manter-se ocupado ajustando uma exposição de ferramentas antigas, enquanto Isabela fingia verificar papéis, embora seu olhar se desviasse constantemente para a porta. Passaram-se 15, 20, 30 minutos. Vazio. Mateu aproximou-se dela e acariciou-lhe as costas com ternura. "Não importa", disse com um sorriso forçado. "Tentamos." Isabela abriu a boca para responder, mas nesse instante, o som de pneus sobre cascalho a interrompeu. Um pequeno carro empoeirado parou em frente ao hangar. Dele desceu um rapaz de cerca de 17 anos, vestido com jeans rasgados e uma jaqueta velha. Seguia uma mulher mais velha, provavelmente sua mãe, que o encorajava com gestos discretos. "Aqui é onde ensinam a consertar aviões?" perguntou o rapaz com uma voz carregada de timidez e esperança. Isabela sentiu o peito se encher de emoção. "Sim", respondeu. Sorriso. "Aqui é." O rapaz entrou, seus olhos brilhando de espanto diante das peças, maquetes e motores desmontados. E ele não foi o único. Logo, mais carros começaram a chegar, um pai com seus 2 filhos pequenos, um grupo de estudantes de uma escola técnica, vizinhos curiosos, antigos trabalhadores do aeroporto agora aposentados, mas ainda apaixonados pelos aviões. Em questão de minutos, o hangar, que parecia tão grande e vazio, encheu-se de risos, perguntas e sonhos. Mateu observava a cena com incredulidade enquanto ajudava uma criança pequena a subir na cabine. Os fundos de Isabela tinham sido temporariamente congelados após a sua ruptura com a família Moretti, as contas bancárias estavam sob vigilância e as ofertas de trabalho, canceladas por pressão interna. Mateu, embora tivesse as suas economias, sabia que não durariam muito. Numa tarde, enquanto revisavam os custos básicos de reparação, Isabela franziu o senho, calculadora na mão.
Mateu disse, mordendo o lábio, vamos precisar de ajuda. Investidores, clientes, algo. Ele assentiu, limpando as mãos num pano velho. Eu sei. Confiaste em mim para isto? Perguntou ela, consciente de que ao abrir o hangar ao público estariam expondo o seu projeto e a sua história a críticas e possíveis sabotagens. Mateu olhou para ela sem hesitar. Confio em ti mais do que em qualquer outra pessoa. Isabela percebeu a tentativa de Marco de menosprezá-la. Mesmo antes dele levantar o seu copo para culminar a humilhação, ela interveio. A sua voz, firme e clara, ressoou na sala como um relâmpago. Tens razão, pai. O ambiente congelou-se num silêncio expectante. Hoje lembrei-me exatamente de quem sou. Virou-se para Mateu, o seu rosto iluminado por uma ternura feroz, e segurou-lhe as mãos. Sou a mulher que escolhe com o coração, não com as expectativas. Sou a mulher que vê valor onde outros só veem aparência. Sou a mulher que, pela primeira vez na sua vida, é livre. Mateu olhava para ela, incrédulo. Isabela sorriu-lhe, aquele sorriso genuíno que ele aprendera a amar, e dirigiu-se a todos os presentes. Por isso, declarou, elevando a voz, estou com Mateu, não por necessidade nem rebeldia, mas porque o verdadeiro amor não se negocia, vive-se. Um suspiro coletivo foi ouvido na sala. Marco Moretti deixou cair o seu copo, o rosto congelado numa careta de espanto. Mateu sentiu o mundo desmoronar à sua volta, mas desta vez a seu favor. Isabela ofereceu-lhe a mão num gesto silencioso. Vens comigo? Perguntou, não como uma saída, mas como um novo começo. Mateu não hesitou. Pegou na sua mão e juntos, perante o olhar atônito da elite que tentara separá-los, dirigiram-se para a saída da sala, deixando para trás um mundo de máscaras, traições e aparências vazias. Lá fora, a noite recebeu-os com um abraço caloroso. Não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas tinham claro que o enfrentariam juntos. Num velho Cessna, Isabela estava rodeada de jovens ansiosos por aprender. Finalmente respirava um ar livre das aparências. A imprensa chegou inevitavelmente, mas desta vez as câmeras captaram algo diferente, não um escândalo, não um capricho mediático, mas um projeto real, uma comunidade nascendo. Um repórter aproximou-se de Mateu, microfone na mão. O que significa este lugar para você? Perguntou. Mateu refletiu por um momento. Depois olhou para Isabela, que lhe sorria do outro extremo do hangar. Voltou a sua atenção para o repórter e respondeu sem hesitar. Este é o lugar onde os sonhos que todos disseram ser impossíveis finalmente decolam. Naquela noite, exaustos mas felizes, Mateu e Isabela sentaram-se sobre a asa do velho avião, como tinham feito dias antes. Observavam o hangar iluminado do lado de fora, cheio de vida, risos e esperança. Valeu a pena? Perguntou ela, aconchegando-se contra o peito dele. Mateu a abraçou, beijando seu cabelo. Valeu cada segundo, sussurrou. O céu sobre eles estava coberto de estrelas, mas nenhuma brilhava tanto quanto a luz que agora carregavam em seus corações. Enquanto o vento brincava com as bandeiras de boas-vindas, souberam que o que haviam construído com esforço, coragem e amor não só havia salvado suas próprias vidas, mas também começava a salvar muitas mais. Porque às vezes os verdadeiros voos não começam na pista, mas sim no coração. Título, Sonhos que voam INT. Hangar, dia a luz matinal se filtra através das janelas empoeiradas do hangar. Isabela, com uma centelha de determinação nos olhos, lança uma ideia audaciosa. Isabela propõe algo arriscado, um evento de portas abertas. Um dia gratuito para mostrar nossa visão. Não apenas consertar aviões, mas também inspirar jovens mecânicos, formar novas gerações e dar ao público acesso ao céu. Mateu sorri, reconhecendo a loucura que sempre os uniu. Montagem, preparativos do evento 1. Isabela e Mateu trabalham incansavelmente, limpando e consertando. 2. Pintam e decoram o hangar com fotografias antigas e aviões de brinquedo suspensos do teto. 3. Constroem bancos improvisados com paletes reutilizados. Ext.
Hangar, noite antes do evento. Isabela e Mateus sentam-se em uma velha asa de avião convertida em banco, admirando sua obra. Mateus segura a mão de Isabela com delicadeza. Mateu, voz baixa, e se ninguém vier? Isabela lhe dedica um sorriso deslumbrante. Isabela, sussurrando, então já vencemos. Por que não desistimos? Mateu a beija sob as luzes tremeluzentes do hangar restaurado, conscientes de que, independentemente da assistência, já conquistaram seu próprio céu. Asterisco Ext. Hangar, amanhecer do dia do evento. O amanhecer se desdobra em uma névoa suave que desaparece com o primeiro calor do sol. Mateu e Isabela estão de pé, nervosos e emocionados. O hangar, impecável e decorado com esmero, aguarda. Um cartaz feito à mão pendura sobre a entrada, sonhos que voam. Bem-vindos! Às 8 em ponto, abrem-se as portas. Os primeiros momentos são tensos, mas a expectativa enche o ar. Vocês felizes por terem deixado para trás uma prisão dourada. Pela primeira vez em muito tempo, Mateu permitiu que uma risada breve e sincera escapasse de sua garganta. Você sabe que acabou de declarar guerra à sua família, à sua empresa e a meio país, disse, meio brincando, meio a sério. Isabela sorriu e deu de ombros. Vale a pena, respondeu simplesmente. Você vale a pena. Eles pararam em frente a uma antiga estação de trem, fechada naquela hora, mas iluminada por uma lâmpada enferrujada que projetava um círculo quente sobre o pavimento rachado. Mateu olhou para ela sob a luz amarela, seu cabelo solto, suas roupas simples, seu rosto livre de maquiagem, de máscaras, de obrigações. Ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto em sua vida. E agora? Ele perguntou, sua voz cheia de uma mistura de emoção e medo. Isabela deu um passo mais perto, até que suas testas quase se tocassem. Agora construímos, sussurrou. Mateu engoliu em seco, sentindo o peso dessa palavra. Construir não era apenas uma vida juntos, era reconstruir a si mesmos, longe das expectativas alheias, longe da falsa perfeição.